Alô? Greg, Tudo bom? brinde, Greg. Um brinde à Ah, nossa caminhada. feliz. Posso começando? Pode? Queria fazer Sim. uma síntese, Gregório. Por favor, André. E daí a gente vai batendo bola aqui, tá? Tá bom. Tá, gente? Então essa vocês devem ter lido nas redes sociais, é a última live do que a gente considerou esse ciclo. Boa noite, Paulo. Quando nós abrimos para falar de Paul Nordhoff na live um, a gente se olhou e deixou muito em aberto, por associação livre até, uma construção que não foi pré-determinada e que foi se desenhando à medida que as lives foram acontecendo. E tanto eu como o Gregório olhamos para os. Daí a gente começou a dar números, né? Foi uma iniciativa minha, Gregório, de começar a numerar para que vocês tivessem uma sequência lógica. E Gregório concordou com a numeração e tal. E o resultado é realmente uma sequência que nós dois indicaríamos para quem quer conhecer tanto Nordhoff Robbins como musicoterapia músico-centrada. E agora a gente achou, nós trocamos algumas mensagens desde antes da live passada, que a gente achou que esse ciclo, então, fecharia em 15 lives. Hoje a gente sintetiza e aponta também uma perspectiva futura. Nós vamos nos recolher para. Eu fiz uma encomenda de várias obras agora, e o Gregório também vai. Nós vamos imergir de novo numa nova literatura que a gente encontra aqui logo abaixo, mas que é vasta. Então, isso vai requerer um estudo bem legal, assim. E, ao mesmo tempo, eu queria colocar para as pessoas que a gente já tem uma. Carolina Veloso e Marina Freire já começaram a se debruçar sobre as lives fazendo as transcrições. Eu e o Gregório também vamos fazer isso. E a gente está imaginando que cada dupla vai rumar com esse material, e vocês também vão ficar à vontade. Tem professores universitários que já estão usando, e as lives vão ficar aí no IGTV, né? Eu e o Gregório provavelmente a gente vai partir para um livro, né? Tendo como base as 15 lives, e Carolina e Marina também vão fazer, eu não sei se um livro, mas é uma ideia de fazerem as transcrições, um estudo qualitativo. Já sei que uma das bases é teoria fundamentada, de análise, codificando e deixando emergir conceitos a partir das lives, né? Então, é um material que está aí. E eu considero, estou muito satisfeito, o Gregório também, depois ele comenta, mas eu considero sim um material histórico. É um material que está desenhado, eu acho que de uma maneira muito coerente. E a Nordhoff Robbins, depois eu falo um pouquinho mais da Nordhoff Robbins, mas eu repito algo que eu já falei. Ela não é. Paul Nordhoff nem Clive não se preocuparam tanto em fazer esse caminho super didático. Então, até aqui, como papo, uma parte da conversa de hoje, eu acho que a gente poderia até falar, dar uma certa ordem inicial, mas basta que vocês sigam a numeração das lives e vocês vão ter o conteúdo sendo de uma sedimentação filosófica, aí partimos para os conceitos, aqui está uma síntese, e depois a gente começa a ilustrar a partir da contribuição dos estudos de caso. Então, Edward, Audrey, Terry e Anna. Então, Edward, Music Child, Anna, Condition Child, Cinderella Condition. Terry, a importância da ampliação da musicalidade do musicoterapeuta para aplicação de uma diversidade musical, porque não esqueçam, as bases nos ensinaram, a gente tem que inserir através da nossa musicalidade a musicalidade do nosso paciente no campo dinâmico das notas. Isso é o Zucker-Kendall. Então, essa base é importante filosófica para vocês entenderem os conceitos, todos que a gente apresentou, tem como base fundamental o Zucker-Kendall, não Nordhoff Robbins. E Gregório pontua isso, e não o humanismo. Então, a base é da filosofia da música e a aplicação é da musicalidade do Paul Nordhoff.
Essa é a síntese da síntese, né? E aí a gente parte, como o Gregório, usando a metáfora do Gregório, para escavações Steiner e Zucker, logo abaixo de Paul Clive. E agora a gente achou outro terreno, né? Que um dos nomes é Schopenhauer. E aí depois eu falo um pouquinho, passo a bola para o Gregório agora, mas de Schopenhauer, parte do meu, não sei o Gregório, eu estou há horas circulando, né? Mas eu até adianto, assim, eu a partir do ano que vem devo formalizar, devo iniciar uma formação para me tornar psicanalista também. Eu sempre adorei essa área. E agora, mais do que nunca, acho que não acredito em coincidência. Esse ano eu fechei 30 anos de prática clínica em musicoterapia. As lives também me mostraram, junto com o Greg, que o estudo está bem robusto. Ele é infinito, mas ele está bem robusto. E Schopenhauer é muito interessante, porque Schopenhauer nos ajuda a traduzir Steiner, Greg, mas também Schopenhauer, sem dúvida, eu confirmo, ele influencia Freud. Então, agora eu vou realmente debulhar em Schopenhauer e vou me encontrar profundamente com Freud. E aí estou fazendo as bases todas dos 24 volumes da obra do Freud. E fazendo essas bases, já vou descobrindo assim que o Freud, se a gente for pensar, Gregório, e aí passo a bola para ti, ele tem muito de, entre aspas, esotérico. Porque da mesma maneira que a gente olha para, né, ou pessoas olham para o que a gente fala, desde Paul, sobre vida da música, a gente vai encontrar em Zucker, a gente vai encontrar em Steiner, e Schopenhauer falando de vontade com V maiúsculo. Quando a gente chega em Freud e pensa em consciente, o inconsciente nunca vai poder ser provado que não pela vivência. Que é como eu e tu martelamos e martelamos e martelamos. É pela vivência. É pela vivência. Como é que a psicanálise prova o inconsciente? Pela vivência. Abre aspas. Desculpe, abre parênteses. Exemplo, atos falhos. Outro exemplo, sonhos. Outro exemplo, conteúdo reprimido. Tudo isso está no inconsciente. E é só através da vivência que se apalpa esse material. Que é o que a gente sente na música. Eu, tu, Marcelo, Carolina, Juliana Carvalho, Marina Freire. É isso, né? É vivência. Então, de novo, assim, mãos dadas com mais esses autores. E aí a ideia é que a gente volte depois para mais imersão, mais solidificação, eu diria, desses conceitos todos, né? Contigo, Sim. Guilherme. A gente começou essas lives pensando em falar sobre Paul Nordorf, não sobre Nordorf Robbins, não sobre a abordagem oficialmente consagrada da Nordorf Robbins. Porque nós dois temos essa ligação especial com o Paul Nordorf. Uhum. E a partir dele, diretamente com Zuckerkandel. Uhum. Né? A gente começou a falar de Paul Nordorf, a gente já de imediato, isso há 20 anos atrás, de imediato começou a buscar Zuckerkandel. E o que a gente viu, eu acho que eu posso falar por mim e por você, se não tiver exato do teu lado você me diz, o que a gente viu no Paul Nordorf, na pessoa musical dele, no terapeuta musical que ele era, né? A gente viu coisas que a gente achou que aquilo era musicoterapia, aquilo é musicoterapia. Independente do que a Nordorf Robbins abordagem possa ser. Perfeito. Né? Uhum. E esse encanto pela musicalidade clínica do Paul Nordorf nos levou a encontrar certas coisas nessa direção e nos levou a desencontros com outras musicoterapias, outras formas de fazer musicoterapia, mesmo dentro da Nordorf Robbins. E a gente ficou com essa coisa, com esse caroço, com essa semente
entalada, mas também uma semente por germinar, que é que raios tem o Paul Nordhoff? O que os dedos dele, as mãos dele faziam, fizeram, fazem? Uhum. E esse acho que é o centro das nossas lives, Uhum. 15, mas também é o centro das nossas conversas há 20 anos, André. Concordo, concordo. Né? E acho que essas lives coroam essas nossas conversas de 20 anos, Uhum. Uhum. que aí transitaram pela própria Nordhoff Robbins, pela musicoterapia músico-centrada, proposta por você, proposta pelo Egan, e todas essas coisas que a gente trouxe, e aí Steiner, e a pessoa do Marcelo vindo corroborar um monte de coisas que a gente já tateava ou se aproximava. Mas acho que a base é uma coisa que Paul Nordhoff trazia, ou traz, né? Natural nele, que é o que a gente persegue, que nem dois alucinados. A pessoa dele. Conheço muito pouco da pessoa dele, inclusive. Mas do que ele fez musicoterapicamente. É. Sabe? Uhum. E isso para mim, isso continua sendo mais musicoterapia do que qualquer outra coisa que eu vi dentro da musicoterapia, embora muita coisa seja, sim, obviamente, musicoterapia também. Uhum. Mas, para mim, na atuação dele tem um cerne, tem um caroço entalado na garganta, uma semente, que eu acho que nessas lives a gente conseguiu melhor do que em qualquer outro momento de conversa, de atividade. A gente já fez a primeira jornada Músico Centrado em Porto Alegre, que você comandou, a segunda jornada em São Paulo. A gente já fez um bocadinho de coisa, André. Uhum. Mas acho que nessas lives a gente conseguiu que essa semente florescesse dela mesma. Uhum. Do jeito que eu não esperava, a gente ia fazer Uhum. uma live, a gente resolveu esticar para duas. Uhum. Daí depois era um número infinito de lives que a gente teve que conter, fechar em 15 por enquanto, para pôr Uhum. ordem. Uhum. Então, sim, nasceu uma coisa que eu não esperava, acho que você não esperava aqui também, Não, e que me realimenta. que bom. Que bonito que tu Todo... está dizendo. Que bonito tudo isso. Que bonito. Eu concordo contigo, faço as tuas palavras são minhas também, porque eu tô, quando eu te digo assim e digo para as pessoas, eu estou muito satisfeito, eu também estou te dizendo, não tinha traduzido o meu sentimento antes de te ouvir agora, que é. Oi, Marisa. Luciana entrou. Que é. Talvez o momento realmente mais claro, mais rico de toda a nossa vida, minha e tua, da nossa dupla, Sim, sim. nesse percurso, né? E eu acho que também, quando eu digo estou satisfeito, é porque esses tempos eu virei para a Carol. Eu acho que a gente apalpou, acho que a gente entendeu mais do que nunca Paul Nordhoff. Eu acho que a gente entendeu mais do que nunca a musicalidade do Paul Nordhoff. A ponto de que numa das lives a gente se disse aqui, talvez o Paul até não concordasse com algumas coisas que a gente conclui sobre ele, mas não quer dizer que ele tivesse certo. Sim. Quem diz que só por ser Paul Nordhoff ele tinha razão em tudo, né? E talvez ele não tivesse razão sobre ele como a gente tem sobre ele. Né? Então eu acho que sim, eu acho que a gente fez uma boa jornada biográfica ou músico-biográfica, Músico biográfico. né? E aí a nossa pergunta lá atrás, assim, de como é que esses dedos, como é que esses dedos vão para o piano? Como é que essas mãos vão para o piano? Eu estou muito satisfeito, eu acho que a gente conseguiu trazer isso para as pessoas, dar uma ordem lógica para essa construção, desde uma fundamentação. Então, eu acho que realmente ficou um material histórico, Gregório. E eu Sim. trouxe algo aqui para a nossa última, para o nosso brinde. O Diga lá. Gregório, o Gregório falou para vocês que lembrava do dia que chegou em Curitiba, ele não tinha muita certeza. Acho que foi Curitiba, André, ele diz,
que eu cheguei para ti, olha o livro, olha a data. Aqui está escrito, isso aqui é Sound and Symbol. Está escrito Curitiba, 5 de julho de 2001. 19 anos. 5 de julho de 2001. Faz tempo. Faz tempo. Faz E aí, tempo. aproveitando nessa nossa síntese também, além dos nossos brindes e divisão de sentimento aqui, compartilhamento de sentimento, estava nessa organização que eu estou dando para uma jornada que eu quero fazer nas obras do Freud, Gregório. Eu descubro que não se deve começar por uma ordem cronológica. Não se deve começar pelo estudo sobre histeria de 1895, mas sim por algo que ele chamou de 5 lições da psicanálise, de 1910, que é o resultado de uma série de palestras, de conferências que ele deu nos Estados Unidos. Porque ali tem já uma síntese, ele já tinha uma trajetória como clínico, estava com os conceitos mais maduros, e apresentando para uma plateia, ele começa dizendo que eu parto do princípio que vocês não conhecem nada ou quase nada de psicanálise. Então, eu vou iniciar de onde veio tudo isso, né? Então, é um bom início de leitura. E aí, eu preparando esse material todo, eu pensei que é o meu... Gregório, que é como eu e tu fizemos, né? Nessa jornada toda. Primeiro, a gente descobriu onde é que estavam as bases. Então, a gente interrompeu. Quantas vezes eu interrompi Healing Heritage? E tu também. Para daí a gente abrir para Zucker Candle, para depois voltar. Então, eu não sei tu, agora eu quero um bate-bola contigo para as pessoas também escutarem. Por onde a gente recomendaria, né, um começo de leitura sobre Northrop Robbins? Eu recomendaria Sound and Symbol, do Zucker Candle. Eu recomendaria também, André, mas é uma leitura tão densa. Sound and Symbol ou Man the Musician, também é uma leitura muito densa. Eu acho que muita gente pararia no meio do caminho, não por falta de capacidade de leitura, claro que não, mas porque aquilo exige entrar no universo da música que é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, talvez Sound and Symbol pudesse ser o início, mas também uma leitura de fundo. Uhum. Não sei se isso existe, uma leitura de fundo. Uhum. Eu acho que ir para o piano com Healing Heritage, pronúncia baiana, né? Heritage, abrir o Healing Heritage e tentar tocar um pouco daquilo, como você fez, como eu fiz. Uhum. Você fez com a Juliana, eu fiz em parte com a Juliana, quando ela veio para São Paulo, fiz em parte com o Alexandre, Uhum. que é o terapeuta com quem eu trabalhava junto. Porque se ficar só na leitura, seja lá do que for, perde-se a vivência. Então, eu recomendo leitura e vivência para e passo. Uhum. Uhum. E um bom guia para a vivência é o Healing Heritage. Não conheço outro melhor. Uhum. E talvez seja interessante também, já que a gente está falando... Oi. A gente está falando em talvez leitura de fundo, quem sabe o trio vivência a partir de Healing, escutar o que o Paul toca, mas tendo como base para também poder entender o que ele está dizendo sobre aquilo que tu vivencia, o Zucker, ainda mais tendo as nossas lives hoje como um grande apoiador. Hoje as lives estão aí para a gente, para também dialogar com quem quer
com quem se interessar sobre a obra tanto de Zuckerkandl como de Steiner. Sim, sim. E quanto à obra do Zuckerkandl, eu tenho as traduções de Sound and Symbol, Man the Musician. Me Isso é disponho ótimo. a entregar para quem quiser, Isso é ótimo. para Isso é domínio ótimo. público. Que legal. Isso é muita generosidade tua. Isso é muito bacana. Mas a outra obra que eu pensei foi Creative Music Therapy. Mas aí eu estou gostando dessa proposta. Healing Heritage, tocando, escutando, vivenciando. Sound and Symbol, apoiando teoricamente, filosoficamente. E o Creative Music Therapy, talvez escutando Edward, Sim. né? Talvez escutando Ana, né? Já estou te perguntando como conseguir a obra, né? É. Ah, está disponível onde? Escreve para mim aqui no Instagram. Me passa o e-mail, eu mando por e-mail, para quem quiser. Tá, o Gregório está disponibilizando, ele fez a tradução de todos? Dos três. Traduzi os três integralmente. Essa foi uma trabalheira, porque a obra inteira, essa tem quase 1000 páginas, pessoal. Tem 976 páginas. Então, Isso. isso em português, assim, todo traduzido, é um material muito precioso também, que o Com Gregório todas as está disponível. figuras colocadas ali, está tudo bonitinho. Que bacana, Gregório. Que bacana. Nelly. Uhum. E no Creative Music Therapy também, André, tem uma série de exercícios, de indicações de prática, Uhum. de treinamento para o musicoterapeuta, Uhum. que também é muito interessante para tomar contato com as ideias do Paul Nordorf, Uhum. que eram ideias ao piano, Uhum. não ideias à caneta, ao teclado do computador, né? E sim o teclado do piano. Né? Então, eu acho que se aproximar dessa coisa que a gente encontrou, descobriu no fazer do Paul Nordorf, precisa da teoria e precisa dessa prática, como ele próprio Paul propunha. Uhum. Eu acho que aí tem um portal de entrada entre essas duas coisas, no entre, né? Uhum. que, que eu acho que é por aí. Uhum. Que é por aí. Para quem entrou agora, acho que o Marcelo Serrato entrou agora. O Gregório está disponibilizando toda a obra do Zuckerkandl traduzida. Está em português. Então, quem tiver interessado, é só escrever para ele no Insta, que ele manda por e-mail. Então, esse é um material muito precioso, ele está disponibilizando gratuitamente. É realmente um material muito precioso. É um material muito precioso. Ó, vou pôr meu e-mail aqui. Assim vocês podem me chamar direto pelo e-mail, a gente já vai direto lá na. Já mando direto para vocês. Um outro ponto, deixa as pessoas vão pegar o teu e-mail e aí eu falo outra coisa. Tá, pode falando que eu já coloquei lá, André. Tá. Um outro ponto, pessoal, Gregório, eu acho, não tenho certeza se tu estudaste esse livro aqui, mas esse livro aqui, a Rachel Verney faz propostas de... Eles dão aula, o Gary Ansel e a Rachel Verney dão aula na Northrop Robbins. E fundamental também, ela frisa muito isso, Gregório, que a gente coloca aqui, da importância da vivência, né? Então, só corroborando com o que o Gregório está propondo de vocês andarem lado a lado, eu gostei disso. Não tem, então, um livro, né? Tem ouvir o piano do Paul, ou tocar o piano. Isso eu fiz, eu estudava com a Juliana Carvalho, eu não sou pianista, então ela lia as peças e a gente degustava e pensava sobre, daí lia o Paul. Eu fiz um caderno só de música do Healing Heritage, né? E depois, também uma sugestão, eu peguei esse caderno de música, eu recortei, me dei trabalho, eu tirei xerox de todo o Healing, recortei todas as peças musicais, os exemplos, e fiz um outro caderno. Botei esse caderno embaixo do braço e contratei um músico chamado Daniel Wolff, que conhece
análise, conhece bem análise, e aí ia para a casa dele uma vez por semana para a gente estudar junto a parte mais de análise harmônica e melódica do que o Paul tinha tocado, também pensando no que o Paul propunha. Então, realmente, eu não dei conta de tudo até agora, né? Mas é um material que exige constante estudo, né? Mas voltando para Rachel Verne, ela propõe um exercício muito interessante, Gregório, também, que as pessoas também podem fazer a partir do estudo de healing, ela propõe 3 momentos. Um é do estudante tocar livremente. Depois é do estudante falar sobre o que tocou, esmiuçar o que tocou. Sim. E depois é como se, num terceiro momento, como se ele saísse do corpo dele e olhasse todo aquele fenômeno de fora. Então, como é que foi o pensar sobre a vivência? Então, o que eu acho que eu e tu, nessa última live, a gente está falando, é que, primeiro, eu acho que isso vale muito para as obras do Freud também. Não tem uma regra, né? Não tem uma regra, faça análise primeiro, depois leia, e depois faça a formação, depois leia. Não tenha 17 anos para ler Freud, não tem uma fórmula. Estava Não. pensando hoje, imagino que existam pessoas de 17 anos, já com nível de maturidade, que, quem sabe, podem já, sei lá quanto tempo de análise podem ter já trazer quando entram para uma formação, e já tem um nível de maturidade que permita uma certa assimilação. Então, não tem uma receita. Mas a gente só pode dividir com vocês a nossa caminhada. A leitura, primeiro lugar, e pelas datas dos livros do Randolph Robbins, não dá. Não faz sentido, porque é absolutamente solto. E por que é solto? Porque, por exemplo, Ana é uma grande metáfora. Ana, até a metade, está no livro de 77. A outra está no livro moderno do Ken Egan. 8. Entende? A gente tem que juntar o moderno com o antigo para montar a Ana. Então, sigam a sequência das lives, que aí dá certo. E ali, quando a gente apresenta a Ana, eu falo sobre isso. Então, para estudar a Ana, traz Creative Music Therapy e traz Path of Development, para perto de ti. E aí tu une o quebra-cabeça. Mas veja, André, se a gente tivesse num curso oficial de formação, seja lá do que fosse, a gente não poderia tomar essa liberdade e dizer cada um vai ter que fazer o seu caminho, porque na formação a gente vai ter que, de alguma maneira, propor algo que abarque a todos. Então, eu acho que nessas lives, nessas conversas abertas, que é o que são, a gente tem uma liberdade muito superior na relação com as pessoas que estão aqui junto com a gente, do que a gente teria num curso formatório, onde há certas obrigações, modelos. Isso é útil, porque numa formação você precisa mais ou menos conduzir todo mundo meio que igual. Mas isso disfarça ou esconde essas diferenças importantíssimas. E o próprio Paul Nordorf não teve. Que seguiu ele não seguiu formação musicoterapêutica nenhuma. Né? Então, eu acho que a gente andar nesse limite entre, mais uma vez, uma estrutura formatória e essas conversas soltas, entre aspas, porque elas não são nada soltas, e a gente poder dizer para as pessoas, olha, a gente abre o material para vocês, mas cada um vai ter que compor à sua maneira um caminho. Eu acho que é mais honesto, até do que um curso de formação, sem querer desmerecer nem a formação que a gente possa vir a fazer,
mas entender uma limitação de um curso formatório. Bom, mas a formação músico-centrada que a gente está propondo é justamente que cada um na sua disciplina também, de uma certa forma, transmita ao aluno que não há uma verdade sobre um percurso, né? Quer dizer, principalmente as duas primeiras disciplinas, pessoal, que já estão desenhadas, eu dou a disciplina introdutória, depois o Gregório entra, e as duas têm como tem como propósito garantir que vocês partam, que nem esse curso agora que eu estou dando nas quartas-feiras do Northrop Robbins. Eu tive que, por mais denso que possa parecer, abrir as duas primeiras horas de 8, chegando em Zuckerkandl, chegando em Healing, e de Healing para Zuckerkandl, porque a gente não pode partir, no meu entendimento, para Edward e para Music Child sem entender musicalidade. Então, Sim. Isso eu concordo contigo, o meio termo entre há um conteúdo para ficar bem palpável, há um conteúdo que parte de uma filosofia e chega numa teoria, e essa teoria é usada clinicamente, porque senão o estudante sai, beleza, é um Sim. monte de pensamento solto, eu não faço nada com isso. Caímos no mesmo erro do que teorias, ao meu ver, e ao teu, da década de 90, que tinham conceitos bonitos, mas abertos. Demais. Então, hoje, para o estudante, a gente define o que é Music Child, beleza. O que eu faço com Music Child? Onde é que eu enxergo o Music Child? Tanto no musicoterapeuta, como no paciente. E é interessante que, numa conversa com a Carolina reforça a importância, por exemplo, de se manter o termo Music Child. Porque eu não sei se as pessoas sabem, há uma possibilidade da Northrop Robbins moderna alterar. Porque, ao ver de alguns deles, a palavra child, já que a Northrop Robbins ampliou para trabalhar também com adultos, ela descaracterizaria, ao meu ver, ao do Gregório, absolutamente. Absolutamente. É como se eu pensasse o seguinte, ó, a Ana Freud, para pensar criança, ela não pode pensar transferência. Ou ela tem que pensar uma child transfer. Não, galera, o fenômeno é similar. Só que aplicado para diferentes music childs. Music child é musicalidade inata no senhor de 98 anos. Sim. Ela é a music child dele, a impressão. Inclusive, a gente ampliou. A Carol está trabalhando e pensando a musicoterapia com bebês, está lá atrás, as marcas estão lá atrás. Né? A medida... Fala, desculpe. Querer criar Music Baby. Exatamente. Sem criar a Music Premature. Ah, não, mas esse bebê é prematuro, uma outra Music Child. Entende? Não. Sim. Não. Gregório, a gente está fazendo uma... eu acho que as lives também fizeram algo, nos instruíram sobre algo. Cada vez fica mais claro uma diferença filosófica e teórica e prática da musicoterapia musicocentrada para a musicoterapia Northrop Robbins. Sim. Musicoterapia musicocentrada é extremamente influenciada por todo um legado, principalmente de 59 a 74, onde se define Northrop Robbins. Aí alguns vão perguntar, não, mas Creative Music Therapy é de 77. Mas eu e o Gregório estamos falando de 74, onde se dá o curso do Paul, de 74. E ali Paul e Clive brigam. Ali Paul e Clive começam a ruir a relação. Então, a Northrop Robbins, que eu e o Gregório, quando a gente fala original, de 59 a 74. A nossa musicoterapia musicocentrada, ela tem uma influência enorme desse período, onde a gente detecta em Paul essa informação das bases filosóficas. Quando Paul falece em 77 e eu vou para Northrop Robbins em 97, eu não ouço. Eu vivia lá. Eu não ouvi Clive, que apresentava os casos clínicos, falando em filosofia. Eu só ouvi o Ken Nagin falar em Zuckerkandl, de uma maneira diferente do que a gente fala e dá importância. E hoje hoje toda a formação está nas mãos do Alan Turing.
E aí a gente pode, quero te passar a bola, porque eu queria te escutar sobre o que a gente ouviu na live 14, né? A musicalidade do Alan Turing, que a gente mostrou na live passada, ela dialoga com a musicalidade do Paul. Mas Sim. esse legado filosófico não é transmitido para a próxima geração de musicoterapeutas Northrop Robbins, que, a meu ver, então, vão se tornar aplicadores, mas não pensadores. Então, a musicoterapia musicocentrada, por exemplo, jamais, com a base filosófica que tem, jamais cogitaria trocar o termo music child. Não faz sentido trocar o termo music child. Uma vez que, de onde vem, que é Zuckerkandl, é inato, é homo musicus. Ali está o homo musicus. E é inato num aspecto tão central do ser humano, que não é a idade o que modifica isso. Perfeito. Não, não. É de child, de criança, transmite muito bem essa ideia de algo primordial, não algo relativo a uma faixa etária a outra. Então, de fato, não precisa mudar o termo, porque o termo diz duas coisas. Da idade da criança, mas diz desse cerne que é primordial, que é child, no Perfeito. humano. Pronto, Perfeito. mano. Perfeito. Perfeito. Eu, eu queria te escutar um pouquinho sobre o espectro que a gente abriu de um momento histórico, 59 a 74, com a ilustração de 4 casos clínicos de 61 e 62. E aí a gente vai para o caso clínico de 94 a 2001. O que tu me diz? Peraí, só um pouquinho. Carol, não é algo primitivo. Não, primitivos são os aborígenes. Primitivos são aborígenes. E aí não é pejorativo. Não é pejorativo. É primitivo, primário, sim. Então a Carol está falando algo importante. Da mesma maneira que Music Child tem a ver com o que tu disseste, Gregório. Se a gente for pensar em objeto que é internalizado por nós, a gente vai morrer com esse objeto internalizado por nós. Sim. Com 98 anos, com 105 anos. Quando eu ouvi as sessões do Alan Turing, do Kenagan, eu fiquei impressionado de uma maneira como eu não tinha ficado antes. Já tinha escutado trechos do Lloyd. Mas eu fiquei impressionado como o Alan Turing muitas vezes soa muito parecido com o Paul Nordorf. Uhum. O tipo de intervenção, às vezes até a vocalização dele. Na hora que eu falava, mas espera aí, é o Paul Nordorf que está vocalizando isso? Não, é o Alan Turing, ali, olha ali. E mesmo o piano, embora com a diferença entre o piano mais, digamos, popular do Alan Turing e o piano mais, entre aspas, erudito do Paul Nordorf, os dois, eu comentei na live anterior, os dois se aproximam muito, porque eles usam as essências de cada estilo musical, de cada forma musical, muito mais do que eles fazem questão da forma plena. Então, para mim, os dois fazem uma coisa muito parecida em termos musicoclínicos. Né? E... Inclusive se eu posso entrar aí, inclusive a gente comentou durante a audição, da mesma maneira que a gente tem um Paul insistindo em hello, tum, hello, tum, hello, a gente tem o Alan também trazendo os temas clínicos com Lloyd, com repetição, e repete, e recriam, e pausas, e volta o tema. Muito Paul Nordorf. E muito Zuckerkandl, porque o Zuckerkandl diz música é repetição. Ah, Gregório, muito Zuckerkandl. Northrop Robbins é Zuckerkandl Music Therapy. Sim. Né? Sim. Então, veja, desde os primórdios lá do Paul Nordorf,
até essas sessões que a gente viu do Lloyd, muito mais recentes, se mantém esse fio condutor. Sim, 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 sim. mantém. Uh, e acho que manter esse fio condutor vivo, que não é um nordofianismo, não é mas é assim, entender que ali tem uma coisa viva da música, no fim das contas. E que o Alan Turner tem isso no que ele faz. Per- perfeito, perfeito. Então, acho que é uma coisa muito. Tem uma coerência muito boa, muito rica, muito viva nisso tudo. Uhum. É interessante porque quando eu apresentei em Buenos Aires e falei esse percurso todo da música, tem um momento que eu mostro o meu encontro com a exploração 4 de Healing Heritage, a vida dos intervalos, que a gente já bateu muito aqui, e digo sempre, não é uma metáfora, e eu tinha que entender, então, o que era. E fiz todo o percurso e parceriando contigo. Quando o Alan foi, interessante a coincidência, não coincidência, o Alan palestrava logo depois de mim. Quando eu desci para a plateia para vê-lo e ele sobe, ele pega o microfone, um pouco ele critica assim, dizendo: não sei se tem que pensar tanto sobre música. Eu ouvi isso e ouvi o Tom Ness do meu lado, para quem não lembra ou não ouviu, o Tom Ness era o representante que estava em Buenos Aires do curso de 74. Ele é um dos 4 noruegueses que participou do curso de 74. Ele gostou e me disse, baixinho assim, eu não lembro do Paul, porque eles conviveram. Eu não lembro do Paul falar tanto em Zuckercandle. Assim, meio que um banho de água fria dos dois, um da frente e um do lado, né? Isso me deixou pensativo, interessante, e talvez se tivesse vivo o Paul Nordhoff e me escutasse, dizia: André, não é nada disso. Eu ia ter que mandar todo mundo a merda. Eu ia ter que dizer assim: vocês têm que estudar Nordhoff Robbins, pô. Mas eu ouvi, e hoje eu entendo mais, assim, né? Buenos Aires foi o ano passado, e aí eu entrei nas lives contigo e fizemos essa construção. Eu entendo tudo isso, assim, Gregório, porque tanto Alan Turing quanto Paul sentam no piano e fazem. Sim. Fazem. Por isso que não tem que pensar tanto. Sim. Eu e tu estamos de fora, indo lá no Paul, tentando entender que raios tem essa intenção clínica, caramba. Sim. Sim. E é óbvio que o Paul não ia pesar tanto em Zuckercandle, porque sentava no piano, ele era o início de tudo. Ele era o início de tudo. E provavelmente, como a leitura de Zuckercandle deve ter feito parte da formação musical dele, aquilo estava mais do que engajado, aquilo estava moldado na musicalidade dele. Não, não faz parte, não. Não? Não. Porque em Healing Heritage, não sei se tu lembra, que É. no áudio que eu mostrei, ele chega a dizer o seguinte: um livro que eu estou conhecendo agora, que eu recém conheci, e uma das alunas, quem é? O Sound and Symbol, ele estava conhecendo. Então, isso é 74. Então, Interessante. A formação musical dele é anterior, é na Juilliard School, nos Estados isso. Unidos. Uhum. Eu achei que ele conhecesse o Paul desde lá. Quer dizer, aliás, achei que o Paul conhecesse o Zuckercandle desde lá. Não, Tinha essa relação instintiva não. com a música, Claro, claro. independente do conhecimento. Gregório, então o que nós estamos falando, inclusive, isso, antes de qualquer um deles citar Maslow ou citar Rogers, que é o que a gente tinha de informação no Brasil aqui, é um exemplo de musicoterapia humanista? Não, é um exemplo de musicoterapia Zuckercandliana, se quiser. Sim, sim. Se quiser, eu vou ficar de nariz torcido e tu também, porque a Nordhoff Robbins é Nordhoff Robbins. Mas o Paul encontra, em 74, depois de 15 anos de fazer musicoterapia, Gregório,
Ele encontra alguém que fala o que aconteceu com ele. Certo. Tanto como pianista, como compositor, como músico-terapeuta. E aí ele morreu. Eu não tinha atentado para esse detalhe, André. Que coisa. Ele morreu. Ele morreu. Ele fez tudo de música. Ele fez tudo de música. E conheceu o Zuckerman 3 anos antes de falecer, só que já com um câncer, entende? Sim. Então, já tu tá começa um declínio, né? Óbvio. E talvez por isso não pesou tanto em Creative Music Therapy, Creative, Zuckerman, porque o importante era falar da musicalidade. Gregório, é a nossa função, é minha e tua essa função. Mas, veja, André, além do Paul Nordorf usar as qualidades dinâmicas da música de maneira muito natural, eles, Paul e Clive, criaram um conceito de music child que é idêntico, com outras palavras, ao conceito de musicalidade do Zuckerkanda. Quer dizer, não é só um ponto de encontro entre eles. São vários, são muitos pontos de encontro. Eu quero te valorizar, porque a quarta frase de Music Child, eu acho que não é Zuckerkanda, daí é a ligação com a musicoterapia. E tu colocas uma quinta frase, no meu entendimento, que é o musicoterapeuta entender, e por isso que tu pega a segunda disciplina. Porque depois a gente parte já para os conceitos mesmo. Porque tu faz esse gancho bem importante de não só, quarta frase, não só o musicoterapeuta vai ler a musicalidade como caminho de ida, mas como caminho de volta. Então, essa comunicação, esse círculo comunicacional se dá justamente porque há as 3 primeiras frases que definem Music Child. Tu faz uma quinta ligação. Ok, tudo isso aqui que acontece no setting é transferido para o mundo. Então, o musicoterapeuta agora sabe, a partir do que tu fez, do que está acontecendo via Music Child e Music Child do outro, é esse cara se modificando para se integrar no mundo. Sim. E agora, eu e tu, mais do que nunca nas nossas lives, falamos uma coisa que eu acho que é bem importante. A gente dilui, sem dúvida, a definição de musicoterapia que diz que os objetivos da musicoterapia não são musicais. Nós não concordamos. Em se tratando de se tratar humanos em musicoterapia, os objetivos são sempre musicais, porque a gente não separa ser humano do músico, do homo musicus que esse ser humano é. É como se nós disséssemos que o Michael Phelps é o Michael Phelps mais o bíceps de nadador. Não, tá tudo unido. Uma vez que o Michael Phelps entra na piscina e pratica e vivencia natação, o corpo dele se transforma, a parte aeróbica se transforma, e esse ser que também é aquático se transforma. A mesma coisa que música. E essa é uma indignação tua. É uma indignação tua que pontua, desde sempre que houve, historicamente, na humanidade, uma separação. Marcelo também fala disso. E a separação é aos homo sapiens que vão para conservatório, são os musicais. E os que não vão são os não musicais. E isso é uma mentira. Oi, Dado. Oi, Dado. Isso é uma mentira. O Gary Ansdell, num dos livros dele, ele usa como frase inicial a citação de um músico erudito, Charles Ives, que diz que música não simboliza a vida. Música é vida. Esse é grifado. Sabe? Música é vida, dentro desse ponto de vista que a gente desenvolve, e outras pessoas desenvolveram, não é exclusividade nossa. Música e vida são partes da mesma experiência. O que acontece numa parte acontece na outra. Perfeito. Transfunde ou transpassa de uma parte para outra, não é? Então, dizer que os objetivos são musicais não quer dizer que eles são especificamente musicais. Perfeito, perfeito. Mas a gente poderia... Fala do que é musical.
Musicoterapia é o uso da música para fins terapêuticos, e isso implica desenvolvimentais, psicoterapêuticos, por um musicoterapeuta qualificado, fecha vírgula, com objetivos humanos. Sim. Os objetivos são humanos. Quem vai trabalhar com símios, e isso é muito gregoriano, quem vai trabalhar com símios, talvez os objetivos sejam símios. Quem trabalha com humanos, que é o nosso caso, da maioria acho que de todo mundo aqui, os objetivos são humanos, consequentemente, são musicais. Sim. Não são separados. Sim. Sim, mas veja o quanto de filosofia é necessário, filosofia não, quanto de entendimento do que verdadeiramente é música e ser humano, para chegar num pensamento desses, com as palavras dizendo o que essas palavras querem dizer para a gente, André. Perfeito, perfeito. A gente pegar a visão habitual de música que as pessoas têm fora, e mesmo a visão de ser humano mais costumeira, não dá para chegar numa definição dessas. A definição tem que ser mesmo outra. E eu acho que então, assim, a gente está faltando 5 minutos para a gente terminar. Mais uma vez, eu repito, estou muito satisfeito, né? Eu acho que tem todo um caminho aí numerado. Concordo com o Gregório, eu acho que alguns conceitos agora não precisam mais ser repetidos só pela definição, mas agora já tem uma base para se entender esse conceito. Consequentemente, eu acho que deixamos bem claro, pessoal, eu faço o que com o Music Child? Vai para os casos clínicos. Vai para os casos clínicos, ouve devagarinho, reflete sobre... Olha a sensibilidade do Clive em pensar uma Condition Child como Cinderela para Audrey. E depois a musicalidade do Paul entrando. Obrigado, Maurício. Realmente é prazeroso mesmo. A gente poderia ficar... E vamos voltar, porque foi uma experiência também muito prazerosa para nós. Que bom que para muitos de vocês, a gente recebe muito comentário, assim, fez muito sentido. A gente fica muito feliz, muito feliz. Porque a nossa ideia também, né, Gregório, não é... A gente não tem a verdade. Essa é a nossa verdade. Então, bacana, algumas pessoas, faz sentido para mim, e vão nos seguindo, vão acompanhando, né? Eu acho que nasceu isso daqui porque fazia sentido para mim e para você, André. A gente partilhou esse sentido. E é bonito que... Compartilhar esse sentido com mais gente me parece o caminho natural. Caminho natural. E para o Marcelo também, né, que dividiu conosco isso. E aí várias pessoas, né, Nelly, Lisley, Carol, Juliana, Marina Freire, vai fazendo sentido, e a gente vai fazendo um grupão. Porque a gente está querendo, viu, pessoal, a gente, entre outros projetos que a gente tem no futuro, além de voltarmos para as lives, para mais conteúdo, o que a gente quer também é partir de novo para a continuação das jornadas. Então, nós tivemos 2 jornadas brasileiras músico-centradas, e aí a gente vai pensar, eu acho que vai ser em Minas, lá com a Marina, a 3ª jornada brasileira músico-centrada. Então, é bacana porque também, Gregório, eu acho que vai ter também um outro momento onde a gente vai estar junto com a Nelly, estar junto com o Maurício, estar junto com a Carol, estar junto com a Lisley, né, frente a frente, com todo mundo que, para quem está fazendo sentido. E aí é muito legal também a gente trocar, escutar as experiências e vivências um do outro. E vão ser momentos em oficinas que a gente vai poder, talvez, degustar mais a música, tanto dos casos clínicos como de healing. A gente quer pensar uma jornada feita só de oficina, André. Pode, claro. Eu acho que é muito, muito interessante, muito interessante. Pode partir... ou alguma outra. Muito interessante, isso aí, né? Bom, nosso tempo está acabando, né? Está acabando, Eu só quero comentar uma coisa também, trazendo de novo um diálogo com Freud, mas é interessante isso porque Freud recebeu um chamado de um professor dele, e ele já tinha escrito alguns pensamentos, e o professor pediu o seguinte para ele, né? Deixa quieto, assim, não... mais tarde esse professor teria chamado
e dito, não, vai. Mas o deixa quieto, sendo refletido por psicanalista, o deixa quieto não mexe no que o status quo pede para que fique no escuro, não traz a luz, não cobre. E lendo isso, estudando isso, Gregório, me pareceu muito também a nossa função. Sim. A gente está trazendo à luz pensamentos que, de uma certa forma, e tu trouxe isso, né? A academia, o status quo, de certa maneira, está dizendo, não mexe aí, deixa assim. Música é para músico, que tem treinamento. E a gente está tirando, está mostrando à luz que não. Né? Que ser musical, ser humano é ser musical. E eu quero fechar da minha parte. Né? Fazer música é humanizar-se. Fazer música é humanizar-se. Então, quanto mais música a gente faz, e pode ser cantar no chuveiro, a gente traz o humano que nós somos, não é do conservatório. Né? 30 segundos, Gregório. Esse caminho, André, me parece que recupera a função da música na vida humana. Concordo. A música virou uma prática de certos guetos. Não vamos deixar com que isso aconteça. 15 segundos. Beijo. Mais uma vez, um prazer. Valeu por tudo. Obrigado, gente. Beijo.